Hoje eu vou falar um pouco sobre o infarto que está em alta no Brasil. Infelizmente, houve um grande aumento no número de casos nos últimos 15 anos. Quais são os principais fatores que levam ao infarto? E depois eu vou falar um pouco, dar a definição do infarto agudo do miocárdio e o que você deve fazer para evitar que tenha mais casos de infarto na sua família. Se você gosta bastante da saúde, acompanhe outras playlists que eu tenho aqui no canal, tem conteúdos todas as semanas e também tem alguns vídeos de dicas de estudo para você que precisa focar mais e render na sua rotina de estudos. O número de infartos no Brasil mais que dobrou nos últimos 15 anos. Esses dados fazem parte de um levantamento inédito do Instituto Nacional de Cardiologia. Os pesquisadores também conseguiram quantificar o aumento do número de infartos durante o inverno. E nos últimos 15 anos, a média mensal dessas internações de infarto em homens no Brasil saltou de 5.282 para mais de 13.000. E entre as mulheres, houve um aumento na mesma proporção. Os pesquisadores analisaram os registros de internação pelo SUS entre 2008 e 2022 e os dados representam de 70% a 75% de todos os pacientes do país. Eles também conseguiram quantificar uma relação que já era prevista, mas que precisava ser medida: o aumento do número de infartos durante o inverno. Em 2022, o número de infartos foi 27% maior no inverno do que no verão entre mulheres e homens. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre homens e mulheres no Brasil. A prevenção passa por mudanças simples, como seguir uma dieta saudável e praticar exercícios físicos. Hábitos que devem ser adquiridos, principalmente depois que uma pessoa teve um infarto. Esses são alguns dos hábitos necessários para evitar que ela tenha um infarto novamente. O infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, é a morte das células de uma região do músculo do coração, por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. E a principal causa do infarto é a aterosclerose, uma doença em que as placas de gordura se acumulam no interior das artérias coronárias, chegando a obstruí-las. Na maioria dos casos, o infarto ocorre quando há o rompimento de uma dessas placas, levando à formação do coágulo e interrupção do fluxo sanguíneo. O infarto pode ocorrer em diversas partes do coração, dependendo de qual artéria for obstruída. E em casos raros, o infarto pode acontecer por contração da artéria, interrompendo o fluxo de sangue, ou por desprendimento de um coágulo originado dentro do coração e que se aloja no interior dos vasos. Falando um pouco sobre sintomas, o principal sintoma é dor ou desconforto na região peitoral, chamada angina, podendo irradiar para as costas, rosto, braço esquerdo e raramente o braço direito. Esse desconforto costuma ser intenso e prolongado, acompanhado de sensação de peso ou aperto sobre o tórax. E esses sinais costumam ser acompanhados de suor frio, palidez, falta de ar, sensação de desmaio. Em idosos, o principal sintoma pode ser a falta de ar. E a dor também pode ser no abdômen, semelhante à dor de uma gastrite ou esofagite de refluxo, mas é pouco frequente. Nos diabéticos e idosos, o infarto pode ocorrer sem sinais específicos. Por isso, você precisa estar atento
a qualquer mal-estar súbito apresentado. E como prevenir? Vou falar aqui sobre os fatores de risco, e os principais inimigos do infarto são o tabagismo e o colesterol em excesso, pois podem se acumular e levar à formação de placas de gordura. Também a hipertensão, obesidade, estresse, depressão e diabetes. Os diabéticos têm 2 a 4 vezes mais chances de sofrer um infarto. E como você pode tratar? O infarto é uma emergência que exige cuidados médicos o mais rápido possível. Identificar os sintomas pode ser decisivo para salvar a vida de uma pessoa infartada. Como prevenir? Além da prática regular de exercícios físicos, alimentação adequada e cessação do tabagismo, a prevenção de doenças como a aterosclerose, diabetes e obesidade são fundamentais para evitar o entupimento das artérias e consequente infarto. Explicando de maneira bem prática, porque os fatores como tabagismo, hipertensão, obesidade, diabetes, também o consumo de alimentos não saudáveis, o aumento do colesterol, todos esses processos promovem um aumento de células inflamatórias. Então, há um aumento da inflamação no nosso organismo e aquilo que é realizado de maneira desenfreada prejudica o nosso metabolismo e também o funcionamento adequado. Então, no caso da placa de colesterol, que é o mais clássico, que entope os vasos, essa formação é devido a diversos processos inflamatórios e também o recrutamento de várias células inflamatórias, e assim não passa sangue ali na região daquele vaso por conta das placas de colesterol. Espero que você tenha entendido a definição do infarto agudo do miocárdio. Compartilhe esse vídeo com pessoas próximas a você, para eles entenderem um pouco mais sobre um assunto, e dessa maneira poderemos evitar que muitas pessoas adoeçam e inclusive venham a óbito. É muito importante você levar isso a sério, cuidar da sua alimentação, realizar testes, exames de sangue todos os anos para ver como está seu nível de colesterol e de triglicérides, porque também o tecido adiposo promove a inflamação. Como eu mencionei anteriormente, a obesidade é um dos fatores de risco para o infarto. E também você precisa evitar beber muito álcool, tabagismo, não preciso nem citar, mas o aumento também é elevado de que você tenha um infarto caso você seja tabagista. E controlar a sua hipertensão e procurar ter uma vida mais regrada, com menos estresse, porque o estresse também promove mais inflamação e acúmulo de células inflamatórias no nosso organismo. Então tenha uma vida equilibrada, cuide do seu sono, da qualidade do seu sono, e também realize coisas que você gosta para ficar menos estressado. Achou esse vídeo interessante? Escreva aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você gostaria que eu trouxesse algum tema de vídeo aqui para o canal. E acompanhe minha página do Instagram, lá tem algumas postagens e também eu te notifico de novos vídeos aqui no canal. Aproveite para se inscrever, pois todas as semanas eu me esforço para trazer novos conteúdos para você. E dê uma olhada nas minhas playlists, dá uma olhada lá na minha página, que eu acho que você vai gostar. Lá já tem vários vídeos interessantes para você, inclusive da época da pandemia, alguns vídeos lá da importância da vacinação, da Covid-19. E eu te aguardo aqui nos meus vídeos da tela final. Até mais!